Olá, gente, tudo bem? Bom, a gente entrou de férias, mas eu tô aqui para falar de um artigo porque apesar das férias, né, as publicações e as novidades não param. Eu vou falar de um artigo que saiu agora dia 9 de dezembro na JAMA Pediatrics, né, que é o jornal da Sociedade Americana de Medicina. E esse artigo ele relaciona obesidade, né, através do índice de massa corporal, alteração na função executiva e alteração no córtex cerebral, em especial em relação à espessura do córtex, principalmente no córtex pré-frontal. E alguns pontos são interessantes, né? Porque já é bem visto, tem vários estudos que já falam, né, da correlação entre obesidade e alterações nas funções executivas. Só que a medida de correlação é uma medida assim um pouco complicada, porque ela não nos dá causa e efeito, né? Ela só fala que aquelas duas variáveis elas estão caminhando na mesma direção. E o que seria um exemplo? Né? Então, só um exemplo bem tosco, mas eu acho que vai fazer todo mundo entender, principalmente quem não está na área de estatística ou, enfim, de ciência. Se eu pegar uma criança, o pé dela, o crescimento do pé dela, provavelmente tem uma alta correlação com a quantidade de palavras que ela fala. Só que se eu cortar o pé, ela não vai parar de falar. Né? Parece uma coisa meio tosca, absurda, mas dá para entender. Então, os dois, tanto o crescimento do pé quanto a quantidade de palavras que essa criança vai falar, né, conforme ela vai crescendo, o desenvolvimento, eles provavelmente têm uma alta correlação positiva, eles caminham juntos na mesma direção, mas não quer dizer que um tenha relação com o outro em termos de causa e efeito. Então, apesar de vários estudos falarem de aumento de uma alta correlação entre obesidade e função executiva, não se tinham correlatos. Primeiro que não se tinham correlatos realmente alterações cerebrais de fato. E segundo que não se sabe o que proporciona essa relação, o que causa essa relação de fato. Bom, então esse artigo que foi publicado agora em dezembro de 2009, ele mostra justamente uma alteração central, uma alteração cerebral, que está associada à espessura. Então, crianças com obesidade, e isso mostra pra gente o quanto a gente precisa levar em consideração o que as crianças comem no desenvolvimento, né, ao longo da vida, principalmente nessa fase inicial de desenvolvimento, né, o tipo de alimento, o estilo de vida, né? Então, crianças com obesidade, elas têm um córtex pré-frontal, na verdade todo o córtex, mas em especial, bem notado, o córtex pré-frontal, ele é mais fino. O que está relacionado, né, a área estruturalmente está relacionada com função executiva, com alteração da memória, com planejamento. E essa pesquisa é interessante porque ela pegou informação de crianças que estavam relacionadas a um banco de dados, né? Então, um projeto que ele é financiado pelo NIH, né, o National Institute of Health, nos Estados Unidos. Até dar uma colada aqui no nome do projeto. Né? Então, Adolescent Brain Cognitive Development Study é o projeto, que tem um banco de dados de 10 mil crianças, né, com informações nos últimos 10 anos. Então, essas crianças e adolescentes, de 2 em 2 anos, eles iam, né, ao projeto e tinha algumas informações coletadas, como entrevista, realização de bateria de teste, coletar sangue, né, e também o escaneamento cerebral. E o que esse grupo viu? Esse grupo que publicou o artigo. Eles pegaram 3.190 crianças de 9 e 10 anos e relacionaram o índice de massa corporal com o escaneamento cerebral, e eles olharam a medida associada à espessura do córtex cerebral e as informações associadas ao teste de funções executivas envolvendo memória de trabalho, planejamento e alguns aspectos da atenção. E eles identificaram que essas crianças, elas têm uma menor, né, uma finura, menor espessura do córtex pré-frontal com uma alteração também na memória. Só que os autores reforçam que não é para estigmatizar essas crianças, né? Porque eles não estão olhando comportamentalmente a mudança, o funcionamento delas no dia a dia. Então, são medidas estatísticas pontuais mostrando essa relação. E um outro ponto que eles colocam, que é bem interessante também, é a relação. Quais são as possíveis explicações? Porque eles fazem uma relação, mas não estão olhando a explicação. Sugerem que isso vai ser. Fica sugerido para estudos futuros deles próprios ou de outros grupos que estejam nessa linha de pesquisa. Mas eles colocam duas possibilidades. Uma é que
a obesidade, né, associada a estilo de vida e alimentação tenham produzido essa alteração, né? E aí as consequências são umas, mas também tem uma outra opção que essas crianças, provavelmente com uma maior possibilidade, uma maior chance, né, predisposição para desenvolvimento da obesidade, então teria uma carga hereditária ou genética junto com o estilo de vida. Então, essas crianças poderiam já ter uma espessura menor, né, mais fina dessas áreas, o que interferiria na capacidade de planejamento de tomada de decisão na hora de escolher o alimento ou de ter um comportamento inibitório em relação à comida. Né? Então, essas duas hipóteses ficam, mas não se tem, com os dados deles, com o que eles viram, não se pode explicar exatamente qual que seria a mais viável, porque eles não fizeram essa análise, nem tem informações sobre isso. Mas fica aí a ideia dessas duas opções. Então, é um artigo bem interessante, né? A gente vai disponibilizar a fonte aqui na parte de comentários, né, para quem quiser ter acesso às informações diretamente na fonte, e mostra que a gente precisa se preocupar com a obesidade não só em relação à saúde física, né, em termos de cardiovascular, alteração cardiovascular, né, alteração associada a aspectos sociais também, mas também em termos cognitivos e saúde do cérebro. Tá? Então vamos cuidar das nossas crianças, vamos nos preocupar com esses aspectos, né, de estilo de vida e de saúde, para que essas crianças, entre outras coisas, consigam ter um desenvolvimento adequado ao longo da vida, tá bom? Então eu vou ficar por aqui hoje e a gente se vê num outro momento. Um abraço a todos. Tchau, tchau.